Aleluia! Graças a Deus por mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos, louvando o Senhor, meditando na palavra do Senhor, porque nós cremos que na meditação da palavra do Senhor, nós adquirimos força, e nós precisamos de muita força vinda de Deus nos dias em que estamos vivendo. Nesse distanciamento que nós estamos, nesse não poder estar juntos ainda, mas muito em breve estaremos juntos, louvando o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, e para isso nós temos orado, temos louvado ao Senhor juntos aqui, através da internet, através dos cultos online, e eu creio que tem sido uma bênção para a sua vida, como tem sido bênção para a nossa vida também. E hoje, nesta noite, nós separamos um versículo para estarmos meditando na palavra de Deus. Na verdade, é um versículo que consta de 3 palavras importantes, que nós vamos chamar de 3 virtudes muito importantes, que fazem ou devem fazer parte da vida daqueles que servem ao Senhor. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, encontramos um versículo muito importante, no capítulo 13, no versículo 13, que diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Aqui vemos 3 características ou 3 virtudes que devem fazer parte da vida de cada cristão. Essas 3 palavras, não é a primeira vez que elas aparecem juntas na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo usou por diversas vezes essas mesmas palavras, expressando as características e as virtudes das igrejas por onde ele passava. E é muito importante nós entendermos, né, que esse versículo propriamente dito, de Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele faz parte de um contexto, desde o capítulo 12, durante todo o capítulo 13, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele explica a respeito da igreja como sendo um corpo, Cristo sendo a cabeça da igreja, fala sobre os dons que o Senhor tem dado à sua igreja, e no capítulo 13, nós vemos Paulo expressando o caminho do amor, dando uma ideia perfeita de como é o amor e de como vivenciamos este amor. E no final do capítulo 13, ele lança esse versículo. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deste é o amor. É interessante que essas palavras juntas aparecem quase que em toda a Bíblia. Desde o livro de Salmos, no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento, nós vemos essas 3 virtudes acompanhando todos aqueles que servem ao Senhor. E nós cremos que são atitudes que devem fazer parte, pois elas escrevem as atitudes dos cristãos. Quando o apóstolo Paulo mencionava uma virtude de uma igreja, ele queria exaltar aquela igreja, ele mencionava essas virtudes. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, ele diz o seguinte: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Observe que o apóstolo Paulo destaca na igreja essas características importantes. Ele diz o seguinte, em outras palavras, que a fé dos discípulos, a fé dos nossos irmãos que pertenciam à igreja de Colossenses, os levava a demonstrar o seu amor, o amor que eles tinham aos outros, e é interessante que é alicerçado na esperança da vida eterna. Então observa que são 3 virtudes que caminham juntos. A fé os levava a expressar o amor, que estava baseado na esperança que eles tinham. Então são virtudes que ao você ir lendo, ao você ir vendo, nós vamos ver que é impossível o cristão viver sem essas características, pois elas demonstram quem somos. Nós somos reconhecidos pelo mundo, por aquelas pessoas que não conhecem a Deus ainda. Nós somos reconhecidos como pessoas de muita fé, de muita esperança e de pessoas que amam constantemente. Então, observe vocês que são virtudes que acompanham desde a fundação da igreja, desde os primeiros discípulos. Este ambiente
Essas virtudes já faziam parte do ambiente onde eles estavam adorando, louvando ao Senhor. E em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele faz uma menção muito importante, muito interessante para a igreja de Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo fala, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesses versículos aprendemos coisas tremendas. Se nós fôssemos ficar meditando somente nesse versículo, nós poderíamos meditar por horas, na maneira como o apóstolo Paulo, ele se recorda desta igreja. Lembrando que ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ele havia conhecido, ele havia fundado. E anos mais tarde, ele manda uma carta para eles. E na sua carta, ele diz o seguinte, eu me recordo diante do nosso Deus. Eu trago a minha lembrança diante de Deus, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Observe que ele demonstra, faz questão de mostrar que ele está se recordando que essas três virtudes estavam bem vivas no coração daquela igreja. Fazia parte. Ele não está se recordando de problemas, ele não está se recordando de tribulações, ele não está se recordando de tribulações ou de perseguições sofridas naquela cidade. Pelo contrário, ele está se regozijando em trazer à sua memória as virtudes que faziam parte daquela igreja. E nós podemos aprender muitas coisas nesse versículo. Podemos destacar alguns fatos interessantes nesse versículo. O primeiro fato que eu quero destacar junto com vocês é o seguinte: Paulo se lembrava da operosidade da vossa fé. Ou seja, eles possuíam uma fé ativa, uma fé que realizava alguma coisa. A fé que agrada a Deus. A fé que nos faz ou que demonstra que nós realmente somos servos de Deus. Não é uma fé morta. Pois em Tiago, no capítulo 2, ele fala que a fé sem obras, a fé inoperante, é uma fé morta. Mas essa igreja de Tessalonicenses tinha uma fé viva. Porque o apóstolo Paulo destaca que era uma fé que levava eles a fazer algumas coisas. Eles agiam pela fé, falavam pela fé, viviam pela fé, ajudavam aos outros pela fé, amavam por causa da fé que eles tinham. Então observa que o apóstolo Paulo destaca que a fé que eles tinham era uma fé ativa. É impossível você dizer ser uma pessoa de fé e não praticar esta fé. É impossível você dizer que tem muita fé, mas quando surgem as dificuldades, surgem os problemas, você é o primeiro a desistir. Você é o primeiro a andar para trás, a dizer não para todas as coisas. Aquele que serve a Deus, que está com seu coração cheio de fé, ele tem uma fé ativa. Nós precisamos, mais do que nunca, nos dias em que estamos vivendo, deste tipo de fé. Que esta virtude faça parte de nossas vidas, de sua vida, de minha vida, que esta fé venha realmente estar existindo em nós. Porque nós entendemos, nós cremos que a fé que nós temos, ela é uma expressão do nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque a verdadeira fé, ela surge a partir de uma vivência, de uma comunicação. A verdadeira fé diante de Deus é a expressão de um relacionamento que vai crescendo dia após dia. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Temos o nosso amigo Abraão, o chamado pai da fé. Ele, por muitas e muitas situações, foi caminhando, andando, e a cada aprendizado, nós vemos que a sua fé crescia. Então ele tinha uma vivência com o Criador. Ele tinha um conhecimento de Deus que era adquirido dia após dia, e com isso a sua fé ia crescendo. Por isso é importante a sua comunhão com Deus, é importante o seu andar com Deus, a sua vivência com o Pai, a sua vivência com o Espírito Santo, porque assim você vai adquirindo fé através das experiências, fé através do conhecimento da palavra de Deus,
Porque hoje em dia, muitas pessoas têm uma certa confusão. Por causa do nosso português, nós temos duas palavras que expressam a ideia de fé. Que é a fé em si e a crença. Quando dizemos que nós cremos em alguma coisa, é diferente de ter fé. Porque a fé é resultado de um relacionamento. A fé é o resultado de andarmos juntos com o Senhor, através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais ouvimos da palavra, quanto mais meditamos na palavra, quanto mais andamos com Deus, mais essa fé cresce dentro de nós. Agora, a crença é diferente. A crença é algo que nós acreditamos que não precisa ter vivência. É algo que acreditamos porque ouvimos falar, é algo que não vivenciamos e passamos a acreditar simplesmente porque alguém falou alguma coisa. Nós acreditamos em muitas coisas que não existem. Acreditamos em mitologias, em contos. Nós crescemos com medo de coisas que nem sequer existiam. Mas as pessoas falavam, contavam aquelas histórias para nós e tentavam nos convencer, e muitas vezes nós éramos convencidos de que existia mula sem cabeça, saci pererê, e vai por aí afora. E nós tínhamos medo desses contos, tínhamos medo desses mitos que não existiam. E às vezes sonhávamos, às vezes corríamos de medo. Lembro de uma história de meu avô. Meu avô, nos últimos anos de sua vida, ele viveu conosco em nossa casa, e nós não tínhamos televisão por muito tempo em nossa casa. Então, o que fazíamos à noite era sentarmos juntos na sala para ouvirmos história. E meu avô gostava de contar as histórias dele, quando ele era garoto, quando ele era mais moço. E é interessante que ele mencionava o nome das pessoas que faziam parte da história, como se nós conhecêssemos aquelas pessoas. Nós não sabíamos quem era, mas ele contava de uma maneira muito convincente. Ele contou para nós uma história uma vez. Nossa região lá em Itaocara era uma região que tinha muitas enchentes, até os dias de hoje, no mês de janeiro, no começo do ano, acontecem muitas enchentes. E o rio Paraíba transborda suas águas e traz muitas inundações, traz muitos estragos muitas vezes. E meu avô, quando ele era garoto, contaram para ele, numa dessas enchentes que aconteceu, que havia descido nas águas do rio Paraíba uma cobra chamada cobra-galo. E essa cobra-galo cantava como um galo. E todas as vezes que aquela cobra cantava, é porque ela estava próxima de você, porque você estava ouvindo o canto do galo, e ela iria te atacar. E isso era um fato que ficou conhecido no meio deles. E ele morava numa região que ele andava 6 quilômetros da casa dele até a cidade. E esses 6 quilômetros, 4 deles, era junto ao rio. E ele conta que um dia de noite, ele veio voltando para casa sozinho, ele começou a pensar, e se a cobra cantar do meu lado? E se a cobra galo aparecer? O que eu vou fazer? Ele contava para nós e começava a rir, e ele falava que ele correu aqueles 6 quilômetros até chegar em casa, como um corredor de Olimpíadas. Não olhava nem para o lado, porque a todo tempo ele achava que a cobra iria cantar do lado dele. E ele chegou em casa, entrou em casa de repente, fechou a porta e agradeceu a Deus, porque o galo não cantou. Ou seja, a cobra não cantou como um galo. E mais tarde ele vinha a descobrir que aquilo era um conto, que não existia uma cobra que cantava como um galo. E quando ele contava para nós este caso, ele ria daquela situação. Mas que nos dias ele não riu. Nos dias ele ficou com medo como sendo algo real. Então esse é o problema da crença. Muitas vezes nós acreditamos em algumas coisas que não são reais. E na área espiritual, nós temos visto muitas pessoas acreditarem em muitas coisas que não são reais. E colocam ali a sua fé, a sua esperança, até mesmo a sua dedicação, o seu amor àquelas coisas. Mas simplesmente é algo passageiro, não é real. A fé, ela é uma expressão de um relacionamento que se baseia numa vivência com Deus. Não é simplesmente o fato de ouvirmos falar de Deus. Não é simplesmente o fato de ouvirmos falar de Jesus.
é andar com Ele, é ler a sua palavra. E assim vamos adquirindo fé dia após dia. A Bíblia é repleta de versículos, cheio de versículos que nos ensinam sobre a fé. Em Romanos 10:17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então a fé vem mediante a palavra. Você quer crescer na fé, você quer aprender mais sobre Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, nos diz o seguinte: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Olha a importância da fé na vida do cristão. Essa característica em nossas vidas é imprescindível. Por sinal, a Bíblia chega até mesmo a falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de fé para agradar ao Senhor. A fé nos leva a caminhos mais altos. A fé nos leva a experiências mais profundas. A fé nos leva a conhecermos mais os planos de Deus para a nossa vida. E a fé vai tirando de nossos corações o medo, vai tirando de nossos corações a insegurança e vai firmando os nossos passos diante do Senhor. Por isso que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Existem inúmeros versículos na Bíblia que irão demonstrar a importância da fé na vida do cristão. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo, quando está se lembrando dessa igreja de Tessalonicenses, ele menciona o amor desta igreja. Ele fala: eu me recordo da abnegação do vosso amor. Que amor lindo que essa igreja tinha. Era um amor que era um amor sacrificial, um amor que se doava, um amor que cuidava. Este amor bíblico é mais do que um sentimento. Ele é um amor que exige uma abnegação, colocando os outros acima dos nossos próprios interesses. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Veja que a importância do amor no meio do cristão. O amor, ele vai gerar no meio da igreja, no meio da nossa convivência. O amor gera um bem-estar. O amor gera um ambiente agradável. E muitas pessoas que chegam e começam a observar a sua família, o seu andamento dentro de casa, a sua conduta na igreja, eles começam a observar e eles acabam testemunhando. Gente, aqui existe um amor real, existe algo diferente. É o amor que está derramado em nossos corações. A Bíblia está repleto de versículos que demonstram a importância do amor em nossas vidas. Mas eu separei um versículo que está em Mateus, no capítulo 22. Porque eu acredito que esse versículo, ele faz um resumo da importância deste amor. Por que é que essa virtude tem que ser algo dentro de nós? Nós temos que vivenciar isso. Diz o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Observa que o amor, ele está relacionado, ele está diretamente ligado em nossa relação para com Deus e também em nossa relação para com os que estão próximos de nós. Por isso que João disse: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão a quem você vê, você é um mentiroso. Porque como vamos amar a Deus que não vemos, se não amamos o nosso irmão a quem vemos? A importância deste amor, ele segue em direção a Deus e segue em direção aos nossos irmãos.
Esse amor tem que ser não fingido, tem que ser um amor sincero. A importância dessa virtude em nossas vidas, em nosso meio, vai criando um ambiente agradável. A igreja fica uma igreja amável, a família fica uma família amável, o ambiente onde você está de trabalho fica um ambiente amável, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E por fim ele fala sobre a esperança. Eu me recordo da firmeza da vossa esperança. Coisa linda, essa recordação que o apóstolo Paulo tem da igreja. Ele se recorda da qualidade da fé que eles tinham, ele se recorda do amor que eles tinham, e ele se recorda da firmeza, da esperança que eles tinham. A nossa esperança precisa ser uma esperança firme no Senhor. Se vacilarmos, se nós duvidarmos na confiança em Deus, nós não conseguiremos sobreviver nesses dias em que estamos vivendo. Observem vocês que a maioria das notícias que nós recebemos são notícias negativas. A maioria dos reportes que nós recebemos são sempre notícias que vêm trazer perdas. Quando abrimos o Facebook, é difícil um dia que abrimos o Facebook e não tem alguém de luto. É muita tristeza, é muita perda. Isso vai nos abatendo, vai também nos envolvendo num sentimento. E eu tenho visto muitas pessoas perdendo a esperança. Mas o apóstolo Paulo, ele se lembra desta igreja como uma esperança firme. Eles estavam firmados na esperança. E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, nos diz o seguinte, olha que instrução maravilhosa, linda, que o escritor nos deixa. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quando você baseia a sua fé em Deus, a sua esperança não vai ser diminuída. Não deixe a esperança, porque quando perdemos a esperança, o que vai sobrar? Qual a expectativa que se cria? Qual é o que vamos esperar acontecer? É interessante, tenho que destacar, que a esperança não é a convicção de que tudo vai dar certo. Mas a esperança é um sentimento, é a certeza da confiança em Deus de que tudo vai ser bem. Porque os planos de Deus para nossas vidas são planos de fazer as coisas acontecerem de maneiras boas para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então mantenha a sua esperança em Deus. Fale da sua esperança em Deus. Porque é muito importante não deixar diminuir o nível da nossa esperança em Deus. Se perdermos a esperança, o que será de nós? É interessante que a Bíblia, ela destaca dois tipos de pessoas. Aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha como ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Observem, junto comigo, este versículo. Ele fala a respeito de irmãos, de pessoas que tinham esperança. E ele fala de um outro grupo de pessoas, de outras pessoas, que não têm esperança. Que esperança é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui? Sobre o que ele está falando? Daquela esperança firmada em Cristo, que era aquela mesma esperança que os nossos cristãos dos primeiros anos tinham. Uma esperança não firmado nos seus trabalhos, não firmado nas suas perspectivas, não firmado nas suas forças, mas uma esperança firmado em Cristo. A nossa esperança está firmado na palavra de Deus. A nossa esperança está firmado nas promessas de Deus. E isso faz toda a diferença
em nossa relação para com Deus. Não somos como os outros que não têm esperança. Diga para você mesmo: eu tenho esperança em Deus e sei que os planos do Senhor serão estabelecidos em minha vida. Declare a sua esperança para que o nível da sua esperança não venha diminuir nesses dias difíceis. Porque se nós perdemos as esperanças nesses dias difíceis, as nossas forças serão poucas para lutarmos. Então mantenha a sua fé no Senhor, mantenha o seu amor no Senhor e para com os seus irmãos, e mantenha a sua esperança firme no Senhor nosso Deus. Terminando a nossa palavra, eu creio, eu acredito que cada cristão, no seu crescimento como servo do Senhor, deve cultivar essas 3 virtudes. Deve desenvolver essas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Entenda que a fé nos salva e nos garante a vida eterna, porque pela fé nós somos salvos. A esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis. E o amor? O amor transforma tudo o que nós fazemos. Observe então que são 3 virtudes, 3 características, 3 qualidades que não podem deixar de fazer parte de maneira nenhuma de nossas vidas: a fé, a esperança e o amor. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra possa ficar plantada em nossos corações e que venha frutificar em nossas vidas. Diga para você mesmo: eu preciso de mais fé, preciso de mais esperança e preciso de mais amor. Desenvolva essa característica, desenvolva, busque essas virtudes, demonstre essas virtudes. Observe todas as vezes que o apóstolo Paulo mencionava as igrejas, algo bom sobre as igrejas, ele destacava essa virtude existente nos irmãos da igreja. Então que o mundo possa olhar para nós, que o mundo possa olhar para a sua casa, que o mundo possa olhar para a nossa igreja e ver em nós fé, esperança e amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, guarde a sua casa e que você possa crescer no Senhor em fé, em esperança e em amor.